negra, ele se apresentou certa vez em um terreiro de Umbanda, contando sua história cósmica. Então, que ele vinha da raça estelar dos Cairins, homens águias, e representado guerreiros de Órion e sistema estelar de Sirius. E sistema estelar de Sirius. Esta águia negra, esse águia negra, em particular, vibrava em sua dimensão de caboclo quimbandeiro. Então, olha só, gente, a gente está falando de um caboclo que trabalha na Umbanda, mas também, se precisar, ele vira para Quimbanda. Ah, mas ele vira um Exu? Não, ele trabalha junto com os Exus e com as pombagiras. Não é que ele vira, né? Se fosse para ele virar, ele seria um choroquê, mas aí é outra história. Então, ele vira. Então, ou seja, um caboclo desse aqui, por exemplo, se precisar, ele vai chegar num terreiro e ele vai lá na frente, demandar com os Exu, lá ele entra na batalha com os Exu na frente do terreiro. Com o terreiro sofrendo uma demanda, e o caboclo vai lá. Ah, mas um caboclo desse desce até a 7ª dimensão para ajudar os Exu. Não, gente. Quando a gente fala desses guias que são quimbandeiros, estou falando eles são quimbandeiros dentro da casa, dentro da ordem da casa. Então, esses tipos de entidades, eles trabalham para ajudar a demanda dentro da casa, junto com Ogum e Ansan. Então, eles trabalham. Normalmente, esses caboclos águias, normalmente, tá? Não estou dizendo que é uma regra, mas a maioria deles são de Ansan, né? Então, o que acontece? Eles ajudam o Yansan, ajudam o Ogum e ajudam o Exu a limpar a casa e trabalhar. Então, tanto dentro da casa quanto lá fora, na hora que o pau está comendo, eles estão lá, junto, batalhando, guerreando. Vocês entenderem o que é a quimbanda desses guias. Não quer dizer que um caboclo desse vai descer até uma 5ª, 6ª, 7ª dimensão. Se ele fizer isso, ele é preso. Porque ele nem consegue, não tem energia para isso. Mas a quimbanda dele, quando a gente diz que é caboclo quimbandeiro, é que ele vai lá para a quimbanda ajudar os caras. Entendeu? E ele também sabe magia de Kimbanda. Por isso que ele consegue lutar contra esses seres que vêm contra o guerreiro, né? Então, esse caboclo, né, ele vibrava na dimensão de caboclo quimbandeiro, para junto dos Exus adentrar níveis umbralinos da consciência do resgate de almas, proveniente das guerras estelares da constelação, e aos quais ele respondia. Então, ou seja, um caboclo desse, ele consegue descer, por exemplo, numa primeira dimensão, além dessas outras, ele não vai poder descer, mas numa primeira dimensão, que é o umbral médio, que é o primeiro umbral médio, né, que no filme Nosso Lar da Vida se mostra essa primeira dimensão, onde tem um monte de almas ali, e um caboclo desse, ele consegue ir junto com os Exu lá fazer o resgate de almas. Então, ele consegue descer nesse primeiro umbral médio, ele consegue demandar dentro de um terreiro para ajudar o Pai de Santo e os guias dali, ele consegue ir lá fora, na porteira, lá, e demandar contra algumas forças que estão querendo entrar. Então, esses são os quimbandeiros, tá? Porque ele também entende de magia de Kimbanda, né? E, por vezes, se apresenta como humano e, por vezes, descia ao mais baixo dos umbrais, como uma grande águia negra. Gente, quando nós estamos falando assim, mais baixos umbrais e tudo mais, vocês têm que entender algo que poucos se explicam. Por que é tão difícil o ser humano hoje ele conseguir ver os seus guias no mundo espiritual? Por que é tão difícil? Por 2 motivos. Primeiro, por questão de compreensão, porque ele não tem estudo para isso. E segundo, por questão de medo de enxergar a própria realidade. Então, o que eu acabei de dizer? Se um guia desse, ele vai descer para ajudar os Exu numa primeira dimensão do umbral médio, mas, digamos, ele necessita descer até uma segunda, porque ele tem força e poder para isso, ele não vai poder descer como um caboclo e tudo mais. Ele tem que se transformar numa forma, entre aspas, infernal dele, para ele poder descer nessas dimensões um pouco mais baixas. Então, é por isso que hoje a gente fala que quando a gente quer ver as verdadeiras formas dos guias para que eles trabalhem, é tão difícil ser a compreensão de ver, é porque não entende. Gente, como que vocês vão descer no inferno, sendo que lá as formas são horríveis para trabalho e tudo mais? Como que você vai descer de uma forma linda, maravilhosa? Infelizmente não vai dar, gente. Então, e mesmo porque também essa forma linda, maravilhosa não vai ter poder lá embaixo. Porque precisa, entre aspas, se igualar um pouco o poder dos caras para poder ter uma ascensão de resgate, né? Então, o que eu entendo por isso? É por isso que antes, quando a gente não tinha todos os ensinamentos de que os guias têm as suas serventias, se transformam em outros seres para poder descer e trabalhar, era tão difícil a compreensão, porque o médium via o seu guia, ou via a forma do seu guia, e saia correndo 3 dias, 3 noites, porque ele achava que era infiel. E às vezes, se um caboclo desse se apresenta para ti, né,
vamos dizer assim, que ele se apresenta ali como uma grande águia negra, linda, para mim, lindo, maravilhoso, uma grande águia negra. Mas o médico vai correr 3 dias e 3 noites achando que um capeta apareceu para ele. E não é. Só que tudo o quê? Coloque na sua consciência, na sua cabeça, para aprender a olhar a energia como uma forma. A forma é só um contexto, tá? E para defender as almas dessas raças contrárias aos projetos dos homens águias, os cairins, de desenvolvimento do Cristo interno, e código El são os códigos dos anjos angelicais, para algumas consciências em específico. Então, esse é o grande trabalho desse maravilhoso caboclo Águia Negra, que eu tenho a dádiva de ter o conhecimento dele, falar com ele, e ter o conhecimento de saber o quanto esse caboclo é maravilhoso e importante. Então, estudem mais para vocês compreenderem e também abram a mente de vocês.